Brito, eu sou jornalista aqui no Rio de Janeiro, apresentadora de televisão, radialista, colunista de jornal e sempre presente nas plataformas digitais. E eu fui convidada, é uma honra, pela Isa Colli para mediar essa mesa de debate, essa mesa de ideias da Colli Book, justamente no ano tão atípico, mas eu acho tão interessante, de conectividade, da primeira Bienal Virtual de São Paulo. Eu acho isso muito bacana e eu acho que o nome é muito legal, que é Salão de Ideias. A gente vai bater um papo com autores da Colli Books e também os nossos convidados. A gente tem aqui uma tela de tudo quanto é lugar do mundo, pelo seu painel aí. Léo está em Londres, é isso, né, Léo? Daqui a pouco o Léo vai falar com a gente aqui. A Isa, maravilhosa, também direto da Europa. A gente tem aqui a Ana Rafa, de Curitiba. Se eu estiver errando geograficamente o Brasil, vocês me corrijam, por favor. Tem a Nete, que, se eu não me engano, é de Vitória. Tem minha querida amiga Thaís, com o Tiagão lindo, direto do Rio de Janeiro. E a gente vai começar com o nosso bate-papo. E eu amei, desde o convite, não só o convite, o tema dessa conversa, que é Sua Vida Dá um Livro. Por isso, a gente vai ter duas partes nesse bate-papo. Eu começo, então, chamando agora a nossa querida escritora Isa Colli, que vai me acompanhar nos dois momentos. Oi, Isa! Boa noite para você aí. Olá, boa noite, Beli. Tudo bem? Vamos mudar um pouco. Isa e Beli. Isa e Beli, vocês, para ninguém ficar se confundindo aí com a gente, né? A gente também tem o convidado, professor de literatura da Sorbonne, criador da primeira literária de Paris, Leonardo Tonos. Oi, Léo, boa noite também para você. Boa noite, Isabelle, boa noite, Isa, boa noite a todos, um prazer estar aqui, é uma honra sempre falar de literatura aqui do outro lado do Atlântico, aqui da França. Ah, está na França, eu errei. Na França, isso, não tem problema, só do outro lado do Canal da Mancha. É na minha cidade preferida do mundo, né? Eu também estou aqui com a autora convidada, a escritora, a Ana Rafa, que vai lançar um livro Com os Pés Sujos de Lama pela Colli Books no ano que vem. Que legal, Ana! Boa tarde. Pois é, Isa, boa tarde, né? Eu estou em Curitiba, então é boa tarde. E é um prazer estar aqui hoje, né? Com a equipe aqui da Colli Books e falando sobre esse lançamento que está vindo. E também a gente tem aqui a Anete Lacerda, autora do livro E Se Fosse Você? Eu acertei a sua cidade, Anete? Não, Isabelle, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo mesmo, na terra de Rubem Braga. Então, assim... Tá maravilhosa, então. Gente, e fechando essa primeira parte da nossa conversa, vamos todo mundo aqui bater palma para ele, o Tiagão, que está aqui com a gente, o autor mais novo da Bienal aqui no Rio de Janeiro. Beijo, Tiagão, e mamãe linda, orgulhosa. Beijo, obrigada. Vamos começar, então, batendo o nosso papo, né? Eu vou começar pela nossa anfitriã. Na verdade, eu só estou mediando, mas essa anfitriã maravilhosa, a Isa Colli. Eu vou começar com a pergunta, Isa. Seu primeiro romance, Um Amor, Um Verão e o Milagre da Vida, relançado no ano passado com O Recomeço, é uma história baseada em fatos reais, né? Livro de poesias, também em fases intimistas, é quase uma autobiografia, né? É mais ou menos do que a gente está falando aqui. A vida de todo mundo dá um livro, Isa. Eu te contei que a minha mãe sempre falou isso. A vida de todos nós acaba dando um livro, e é diferente. Muitas vezes é ficção, até às vezes a vida da gente, como a gente está vivendo esse ano, né? Eu acho. A vida de todos nós dá um livro, a minha vida dá um livro. Todos os livros que eu escrevo têm um pouco de mim, né? E um pouco da minha vida, e um pouco da vida das outras pessoas, né? Das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu observo. Então, eu afirmo sem medo de errar que a vida de todos nós dá um livro, e a minha, vários, né? Com vários momentos, né, Isa? Puxando agora essa história, ô Léo, você que é ligado aí, todo mundo vai falar, nossa, né, com esse currículo todo, eu vou te fazer uma pergunta bem básica de alguém que é apaixonada pelos livros, mas não é técnica nos livros. A visão literária sobre a vida de cada um dar um livro. Cada autor, Léo, que a gente acaba vendo, mesmo que ficção, tem um pouco da sua vida nas entrelinhas? Oi, Isabelle. Então, na verdade, assim, se você pensar do ponto de vista até literário, quer dizer, isso é uma longa tradição da literatura ocidental. Penso, por exemplo, em Jean-Jacques Rousseau, um autor francês que já
no final do século XVIII, ele escreve as suas confissões, né, as suas confissões, na verdade, que se inspiram na sua vida real, claro, com esse distanciamento, muitas vezes crítico, que muitas vezes é necessário ter em relação à sua própria escrita. E eu acho assim que a situação hoje que vivemos, né, situação de pandemia, de confinamento, a questão da sociabilização, a ausência de sociabilização, pede para que cada vez mais as pessoas tenham esses relatos de experiência. Então, assim, o que eu vejo na literatura atual, contemporânea, é uma emergência de relatos, talvez justamente por necessidade de compartilhar aquilo que não é compreensível, né, quer seja do ponto de vista das catástrofes humanas, quer seja também do ponto de vista da sociabilidade e da afetividade. Então, assim, é uma tradição e eu acho que é um movimento que chegou para ficar cada vez mais se levarmos em conta a evolução da literatura brasileira e da literatura mundial. A questão da biografia, você diz, o brasileiro tem algo diferente de algo que você vê dos outros autores, dependendo, geograficamente influencia? Eu acho que geograficamente, talvez não geograficamente, mas culturalmente influencia. Sem cair no estereótipo de uma cordialidade, de uma proximidade, é claro que nós temos uma relação muito mais, digamos, de proximidade com o outro, e talvez isso se manifeste do ponto de vista da escrita e também do ponto de vista da leitura. Muitas vezes as pessoas também que leem, elas esperam encontrar para além de um autor, aquele autor sério, um pouco distanciado, eles esperam encontrar esse ser humano e que, através desse ser humano, seja transmitida alguma experiência mais pessoal. É o que eu tenho visto também, até do ponto de vista acadêmico, curiosamente, né? Cada vez mais colegas, eu também acho que me insiro nessa nova linha, nós temos nos diferenciado, distanciado um pouco daquele texto mais rígido, mais formal, para buscando um texto mais ensaístico, que converse realmente com o leitor. Eu acho que talvez essa seja a diferença, talvez cultural, né, dessa proximidade que nós mantemos com o outro. Vamos então agora com as nossas queridas, né, autoras aí. A gente vai falar primeiro com a Ana Rafa. Ana, por que sua vida dá um livro, Ana? Ana, tá me ouvindo, Ana? Agora sim. Por que sua vida dá um livro? Pronto. Eu acho que porque a vida de todo mundo, né, na realidade, dá um livro, porque nós somos feitos de histórias, né? Então temos dores, de sabores, amores, descobertas, né? Tanta coisa para contar, para a gente compartilhar, e eu acho que a riqueza da leitura é justamente essa, porque quando você lê, né, você divide aqueles conflitos pelos quais ele está passando, né, aqueles sonhos, aqueles sentimentos todos, e às vezes não. Às vezes você encontra um personagem que parece aparentemente tão distante de si e que vai ser bom também, porque você vai conhecer outros universos, né, por meio da leitura. Então, eu acho que a minha vida dá um livro porque ela tem várias emoções, vários conflitos, vários sentimentos, então é feita de histórias, né, como a vida de todos nós. E o que a Collie Books te chamou a atenção? Porque a editora, às vezes, a gente é um filho da gente, todo mundo fala, vamos plantar uma árvore, vamos aprender a andar de bicicleta e ter um livro, e ter um filho e escrever um livro. E aí, por que escolheu a Collie Books? Então, já conhecia, né, o trabalho da Collie Books, o autoprofissionalismo, de conhecer outros profissionais que têm livros que ilustram, né, que estão na Collie Books, e ela me acolheu tão bem a minha história, e, enfim, né, eu vejo também que representa determinados valores, sentimentos, traz uma leitura, né, livros aí muito alinhados com determinados temas tão importantes para a gente pensar, refletir sobre o nosso mundo. Então, acho que é um conjunto de tudo isso. Eu acho que a importância que a gente está vendo mais do que esse ano, não querendo puxar aqui para a Isa Collie, mas a Thaís me apresentou a Collie Books e eu vou dar a experiência para vocês. Eu acho que o mais importante, principalmente a gente que está criando uma geração a partir do próprio filho,
É você gerar não a competitividade que nos ingressou, acho que todos nós, basicamente as nossas gerações, mas não a competitividade, mas sim a criação de um mundo melhor, a criação de algo tão primitivo que são as relações entre os seres humanos e o respeito, que a competitividade do dia a dia acabou meio que minando na nossa geração. A gente é um pouquinho desse resquício. Eu acho que a Cole, ela faz a formação do cidadão e não a imagem daquele leão querendo comer o outro, por isso que eu acho que é muito bacana. Eu vou para a Anete agora. Oi, Anete, estamos aí? Oi, estamos aqui. Agora, fala pra gente, e sua vida? Dá um livro? Por quê? Eu acho porque a minha história é como a de milhões de brasileiros que às vezes não conseguem enxergar que o que ele faz, ou o que ele sofreu, ou o que ele passou, a superação, a resiliência, faz parte da vida e faz parte da história. Então, eu acho que é por isso. E quando fala que a vida dá um livro, eu fico muito gratificada, fico intimidada diante do professor Leonardo, né, que é professor de literatura, me intimida bastante, mas você vê que outras pessoas se identificam com a história que você contou, porque em algum momento da vida todos nós passamos por bullying, seja por gordofobia, racismo ou por qualquer outra coisa, né? A pessoa com deficiência. Então, é isso, minha história dá um livro, porque a minha vida é comum como a da maioria dos brasileiros. É por isso. E se fosse você? O nome é basicamente isso, né? E a gente está bem aí atrás de você, essa capa maravilhosa com essa ilustração aí. Ô, querida Thaís, minha querida colega jornalista, orgulhosa, não preciso nem fazer a pergunta para você. Eu queria que você contasse aqui para nosso amigo Tomediano, quem está assistindo a gente. Você está com o seu caçulinha aí, né? Ao lado, seu filhotinho, o Tiago, né? Sobre ser um autor, né? E mãe de autor, então, é que dá um livro, né? Isa, eu digo que a nossa vida, principalmente a do Tiago, já está dando um livro, né? Porque o menino que descobriu as cores, ele está fazendo a propaganda aqui, ó. Boa, deixa. Começou com as brincadeiras, né? Esse aqui foi uma brincadeira nossa, ele vai contar como é que foi daqui a pouquinho, e outras histórias que ele contava para mim. Mãe, tive uma inspiração, manda para a Isa. E aí eu pegava, gravava e mandei para a Isa falou, Thaís, a história dele é ótima. E são histórias, fragmentos de histórias que ele viveu, que ele quis contar, e virou uma coleção, que a gente já tem o primeiro livro, o segundo vai sair em breve, e tem mais 8 histórias para serem contadas da vida, das vivências do Tiago, né? Então, acho que a vida dele está dando um livro, é um movimento presente, né? Agora... Está dando uma série. Está dando uma série de livros. Conta para a Isabelle. Fala para a Isabelle, que ela quer te ouvir. O quê? Por que a sua vida dá um livro? A minha vida da livro, ela começou quando eu e a minha mãe, a gente estava fazendo uma brincadeira no tapete aqui de casa. E aí? E aí a gente começou a misturar as cores. E aí a mamãe, ela percebeu que isso podia dar um livro. Então ela procurou por alguém. E aí ela achou a Isa. Ela procurou por alguém. Aí achou a Cole. Aí achou a Isa Cole. Eu vou cutucar todos nós aqui, independentemente, eu não sei quem é pai e quem é mãe, mas eu vou falar com a Isa sobre isso. E depois eu vou para o nosso mestre aqui, para o Léo. Já vou até começar a seguir o Instagram. O Léo é o tipo de gente que nem deve ter Instagram e eu estou falando que vou seguir no Instagram. Ô Isa, falando em Instagram, você vê o que o Tiago falou, e de tudo que a gente falou aqui, gente, a importância que a gente tem na criação de novos leitores, né? No mundo em que a gente tem o desafio que toda hora o filho está assim, ó, e você quer mostrar, quer fazer, ela leva ele para o mundo da literatura em algo tão básico que é a brincadeira.
E é justamente isso, né, Isa? Eu acho que a gente tem que... o desafio da gente, da Vida Dá um Livro, no caso do Tiago, vai ser o que mais pode ter o tempo aí do que o nosso, né? O nosso livro já está mais ou menos escrito, né? Essa coisa que ele conta do incentivo dos pais à leitura, da vida dar um livro e da vida do livro fazer parte da nossa vida diariamente, né? A história do Tiago é bem interessante. O Tiago já nasceu entre livros, né? E quando a Thaís... Foi muito fácil para a Thaís me encontrar, porque trabalhamos juntas já há muitos anos. É bem engraçado quando ele diz isso. E quando ele descobriu que a Thaís já tinha encontrado alguém, né? Aí tudo que ele pensava e as vivências do Tiago, tudo ele gravava para enviar para a Isa Colli. E, envia para a Isa Colli, que isso aí também dá um livro. E realmente, a vida do Tiago dá um livro e começou bem cedo, né? E quando eu disse para a Thaís escrever a história, não era porque a Thaís é minha amiga ou porque somos há muito tempo que a gente trabalhamos juntas, não. Eu escolhi e falei para ela escrever a história porque realmente a história tem sentido, o Tiago é inteligentíssimo e é tudo pertinente. E ele enviava para eu escrever. Eu falei, não, aí o ideal é a mãe escrever. A Thaís é uma excelente escritora, uma excelente jornalista, uma excelente profissional. Então, nós acertamos quando lançamos O Menino que Descobriu as Cores e os demais que virão, né? Quer dizer, a vida do Tiago, que vem aí pela coisa mais linda. Só um parênteses, a coisa se mistura tanto, que é engraçado, que o personagem do livro é o Jorginho. E a gente, de vez em quando, fala, Jorginho, vem cá. O Tiago vira o Jorginho vira Tiago. E assim a gente vai levando, né? E realmente é uma forma de estimular a leitura. Acho que é um exemplo para outras crianças. A gente, ano passado, rodou várias escolas e ele foi motivo de inspiração para as crianças. Isso me orgulhou muito. Ai, coisa mais linda. Léo, deixa eu te perguntar, do ponto de vista da literatura, eu tenho alguns amigos escritores e da minha geração. E quando a gente vê assim, eu vejo a minha geração com poucos leitores, né? Eu tenho 40 anos. E muita gente fala assim, mas você virou jornalista porque desde criança, os meus pais, eles não tinham a cultura para me incentivar, era algo que eu queria mesmo, pelos livros. E muita gente fala, porque desde criança você era a menina que gostava do livro, isso e aquilo. Existe um perfil de quem gosta da literatura, ou a gente tem que criar o hábito da leitura para que a nossa vida, não só, como eu falei aqui, dá um livro, como todas nós, mas que a gente consiga trazer as vidas de outras pessoas de livro para dentro da gente. Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque tem gente que fala que ler é um dom. Não acho, eu acho que ler faz parte da vida. Então, Isabel, deixa eu te falar, eu tenho Instagram, tenho Twitter, tenho Facebook, tenho blog, tenho tudo. Quando a gente é professor, agora a gente precisa estar atualizado, eu vejo séries também, fique sossegado. Não, mas assim, eu acho que você tocou num ponto importante, que assim, você fala que você não tinha uma cultura de leitura dentro de casa. As pessoas também às vezes criam um fantasma em torno do professor da Sorbonne, ele também não tinha cultura de leitura em casa, vinha de uma família bastante modesta de São Paulo. Eu acho que o mais importante é, na verdade, aquela pessoa que é o desencadeador do desejo da leitura, que é esse mediador, e muitas vezes essa mediação passa por questões lúdicas, e eu acho que isso é importante, por exemplo, que a Thaís falou, essa brincadeira, e que de repente essa brincadeira vira um livro, e que o Tiago possa desencadear, na verdade, ou inspirar outros leitores. Só contar rapidamente um fato que aconteceu aqui comigo, em Paris durante a pandemia, para você ver a importância desse aspecto lúdico. No momento da pandemia, então, assim, eu fiquei desesperado, meus alunos não tinham acesso a bibliotecas e não sabiam o que fazer. Eu decidi, um pouco como os italianos e os espanhóis, ir para a minha sacada e comecei a gravar vídeos, eu mesmo, recitando poemas da poesia brasileira. E pedi para que as pessoas também fizessem isso, compartilhassem pelas redes. Isso, quer dizer, gerou um movimento internacional, e sobretudo do Brasil. Eu comecei a receber notícias do interior da Bahia, de Fortaleza. Hoje, por exemplo, numa das escolas da periferia de Fortaleza, as Sacadas Literárias, que foi esse evento informal que eu acabei criando, se tornou parte do currículo das crianças e dos jovens. Então, assim,
essa a nossa função. Então, antes de eu ser professor universitário, eu sempre me coloco como um pedagogo e esse mediador do processo de leitura, da paixão pela literatura. Então, eu acho importantíssimo o que a Thaís tem feito e de todos os amigos e colegas que são esses leitores, que fazem essas leituras públicas, saraus, porque é a partir daí que nós vamos justamente trazer para o mundo da literatura jovens leitores e que são tão necessários. E que é a nossa próxima geração de mediadores, o próximo bate-papo aqui, que eu acho importantíssimo essas reuniões e trocas de experiência. A Ana voltou! Ana, vou com você agora, desabilita o seu microfone. Eu achei super sugestivo o seu livro, você vai lançar Com os Pés Sujos de Lama, é isso? Isso. É uma história que vai falar um pouquinho sobre a infância, né, que mora dentro de nós, e que às vezes a gente, quando adulto, esquece dela, né? Com tanto trabalho, com a tecnologia hoje em dia, e às vezes a gente esquece de ser criança, e essa história resgata um pouquinho sobre isso, sobre essas vivências da infância, sobre essa infância que mora dentro de cada um de nós. E eu acho importante, Anete, quando você fala sobre um tema super importante, e se fosse você, algo que é muito tocante, porque é um período em que a gente começa a formação das coisas e as experiências das dores do coleguinha. Eu vejo hoje pelo meu filho, em que ele fala o seguinte: mãe, tenha mais empatia em algumas atitudes que eu tenho, e que eu tenho, às vezes, de roupante, de nervoso, desse dia a dia nosso louco. E eu acho super importante um livro como o seu, para a gente estar falando, Anete, sobre a criação do cidadão, que eu acabei de falar agora, no caso do seu livro, e se fosse você que está aí atrás de você, se você quiser pegar e mostrar para o pessoal que está assistindo a gente. Abre seu microfone, Anete. Abre seu microfone aí. Isso, fala. Esse livro é muito interessante porque ele tem um alcance orgânico muito grande. No sábado, ele foi lido na Conferência Nacional, foi uma contação de histórias com ele, na Conferência Nacional do Ministério Público do Trabalho. Então, assim, eu acho que a vida só tem sentido quando você toca, de alguma forma, o coração das pessoas. E esse livro alcançou isso, né? Foi o primeiro, talvez não seja perfeito, eu às vezes falo isso, a Isa fala, não, está perfeito porque ele alcançou o objetivo. Mas é exatamente isso, na forma simples, na novidade, iniciando uma trajetória no livro infanto-juvenil, e ele está em muitos lugares porque ele é a história de outras pessoas, né, que passaram pela mesma coisa que eu e pela mesma coisa que outras crianças e outros adultos passaram também. Então, eu fico muito grata com a Qualibooks, né, por ter me acolhido, muito bem, por ter me feito dar um friozinho na barriga quando você participa da Bienal do Rio, quando você participa da Bienal de São Paulo. Então, assim, é uma sensação muito gratificante, e saber que ninguém é melhor do que a gente, que qualquer menina, especialmente, como é o caso da Lili, ela pode ser astronauta se ela quiser, e a gente precisa empoderar as crianças através desse mundo lúdico, né, que nem sempre é feliz, mas o menino que descobriu as cores é maravilhoso, porque é lúdico, é feliz, e da Lili é uma história nem tão feliz, mas que tem um final feliz, né? Então, a gente ensinar para nossas crianças que elas podem ser o que quiserem. E a gente precisa realmente fortalecer isso na cabeça das crianças, né? Então é isso. E para finalizar, o nosso querido Tiago aí, falando, Tiago, o que você sente quando você vê a sua história servindo de inspiração para outras crianças? O que você sente quando você vê a sua história servindo de inspiração para outras crianças? Não sei. O coração. Sim, o quê? Eu fico feliz. Ô, Thaís, é um orgulho muito grande, né, Thaís? Porque assim, eu vou contar para vocês, eu às vezes coloco o Dudu na live, o Dudu, meu filho, adora futebol, fala. De repente, ele solta umas pérolas sem ser futebol. Eu vou dar um exemplo do que a Anete falou, e eu acho que dá um ponto maravilhoso. Ele tem um amigo que né, é mais gordinho, mais cheinho, e chama Adrianinho. E eu esqueci, e ele tinha, eu não sei, a Isa mandou um monte de livro para ele, que ele está adorando, obrigada, Isa, que eu para na minha casa, é difícil fazer ele desgrudar do futebol. E ele virou e falou assim: eu não entendo você,
Você lê um monte de livro, fica falando aí, o meu amigo não é gordinho, ele tem nome e sobrenome, então eu não vou te responder enquanto você fizer essa referência a ele. Eu fiz, não, como danado. Eu acho que é isso, né, Thaís? Que a gente... Eu falei, verdade, filho, mas por dentro eu estava tão feliz de tomar essa bronca, e eu acho que é isso que o Thiago passa com as histórias dele, com as vivências, e vocês aí, escrevendo nesse mundo lindo, que é a Collie Books, que eu descobri graças a Thaís. Ô, Isa, eles fazem a gente sujar os pés de lama de novo, né? Lembrado desse lugar. E faz a gente pensar que infância mais desgovernada que a gente tinha, né? É evolução. Gente, qual é o recado final? Vou conversar. A Isa vai continuar comigo. Léo, qual é o seu recado final? O recado final é que leiam, sobretudo. Não importa o que, mas leiam e descubram e entrem, penetrem nesse mundo mágico, justamente para descobrir o que está por detrás da vida também dos autores, né? Da vida, quer dizer, do imaginário dos autores. Eu acho que, assim, eu vivo há 40 anos mergulhado nos livros e na música, não existe mundo melhor, sobretudo hoje em dia, em que precisamos justamente desse momento de resiliência, de afeto. Eu acho que o livro pode trazer isso para todos nós. Beijo, obrigada. Ana? Obrigado. Concordo com o Leonardo, né? Que leiam bastante. A leitura auxilia a gente em tanta coisa, faz a gente viajar, né? Nesse momento tão difícil, acho que ela tem sido tão aliada de tanta gente redescobriu as páginas de um livro, né? E um agradecimento também a Isa, a Collie Books, né? Que está me acolhendo aí com os pés sujos de lama. Estou muito feliz. Beijo para todos. Beijo, Ana. Anete, você agora. De dizer para todas as pessoas que, por mais desinteressante que a história possa parecer, ela é a história de muitas pessoas. Então, não é fato isolado, não é uma coisa desimportante. O importante é que você sonhe, que você realize. E a minha gratidão também à Isa Collie, a Collie Books, por ter me acolhido, por ter me apresentado em vários cenários, né? Eu sou uma pessoa extremamente tímida, e tenho vencido alguns desafios, como esse de estar aqui nessa sala virtual, mas eu devo isso a Collie Books, porque veio em momentos assim difíceis e tem sido muito gratificante por causa da aceitação da Lili, da história da Lili, e de saber que a gente pode vencer esses problemas da sociedade moderna, que é histórico, né, que é o bullying, o racismo e a gordofobia. A gente pode vencer através da literatura, né, as pessoas terem consciência de que não é normal. Não é normal você ser humilhado pelo seu peso, pela cor da sua pele, né? E a gente precisa ensinar as nossas crianças porque elas vão ensinar os pais. É fantástico o que as crianças são capazes de fazer. As minhas filhas, até hoje, eu lembro quando elas eram pequenininhas, mãe, você vai acabar com a água do planeta, fecha essa torneira. Então, o que você ensina para uma criança, ela não esquece nunca mais. E isso é muito bom, que ela viaja através das páginas dos livros, que essa viagem é fantástica, maravilhosa, inesquecível, né? 30 segundinhos agora para você, Thaisinha, minha querida amiga. Ai, velho. Primeiro, gratidão a Isa. E o que a Anete falou, Thiago, o tempo todo me chama a atenção por essa questão, que eles são mais conscientes, né? Fecha a torneira e por aí vai. E eu quero, assim, deixar um recado que as pessoas acreditem realmente nos seus sonhos, sejam criativos, deixem seus filhos criar, que toda a vida dá um livro. Thiago, deixa a sua mensagem, rápido. O meu recado final é tchau. Agora é tchau. Chave de ouro. Chave de ouro. Tchau. Arrasou, Thiago. Tchau. Arrasou. Na torre. Beijo, tchau. Não tem jeito, né? Ele é espontâneo. Tchau.